E se você reencarnasse na pior fanfic que você já escreveu? Hoje vamos falar sobre a primeira temporada do anime The Dark History of the Reincarnated Villainess, ou A História Sombria da Vilã Reencarnada, sem limite de tempo. Meu nome é Smogolari e se você curte animes e mangás, esse canal é pra você. Então considere se inscrever aqui, a gente tem review direto ao ponto, sem enrolação lá no Shorts, mas também temos reviews falando mais que a tia chata que vem de longe, como esse aqui, por exemplo. Dito isso, bora lá. Cara, de verdade, assim, ele é bem clichêzinho no aspecto de villains, de uma vilã reencarnada, mas eu gosto muito do anime nessa pegada, porque a gente sabe que geralmente quando tem reencarnação, anime, essas coisas, eles são os heróis, bababá. Eu gosto muito que, ultimamente, acho que de uns 2 anos pra cá, talvez 1 ano pra cá, tem tido muitos animes assim, onde eles reencarnam na vilã ou no vilão, né? E aí a gente vê a perspectiva da história por outro lado, eu acho isso muito legal. Então, assim, eu já gosto muito desse anime por causa disso, tá? E aí, é um anime de 12 episódios, uma temporada bem curta, bem simples, né? Onde a gente tem a protagonista, que é a Konoha Satu, né? E aí ela reencarna dentro da própria história que ela escreveu quando ela era adolescente, né? Então ela escreveu uma história quando adolescente, ela virou adulta, seguiu a vida, né? E ela reencarna nessa história em que ela escreveu. Só que, mano, ela reencarna na irmã vilã e não na Konoha, que é a irmã protagonista. Então ela criou a Konoha Satou, criou uma história onde tem a Konoha Magnolia, que é seria a protagonista da história, a santa, a boazinha, a heroína, né? E aí a gente tem a Iana Magnolia, que seria a irmã da protagonista, que seria a vilã. E aí a Konoha humana, né? Ela reencarna na Iana e não na Konoha heroína. Então ela reencarna na vilã da história. E aí, mano, ela já, tipo, reencarna assim, no pior momento, onde ela tá tentando matar a Konoha. E aí, tipo, ela tem que, enquanto ela é presa, ela percebe que ela tá num mundo que ela criou e ela fica tipo, mano, meu Deus, ferrou. E aí ela tem que tentar provar a inocência dela, e ela tem que tentar reescrever a própria história que ela escreveu quando adolescente, né? No caso, assim, não tem como reescrever tudo, mas, tipo assim, ela tentar não matar a irmã dela, tentar provar a inocência, tentar reconquistar a confiança de todo mundo, né? É muito louco, é muito legal, tá? E aí ela percebe que ela tá nesse mundo cringe, né? Vamos falar assim, dela, porque, mano, ela criou tudo que é de diferente, assim, de clichê, de coisa de vergonha alheia, ela colocou nessa história, e ela mesma reconhece isso durante, né, na mente humana dela ali, ela reconhece, ela fala, meu Deus, eu gostava de protagonista assim, mais frio, mais calculista, só que eu escrevi um outro personagem que ele é super mais aberto, mais pra cima, mais pra frente, e aí ela criou um vilão que ele é mais tímido, e ela fica tipo, meu Deus, eu realmente fiz isso quando eu era adolescente, né? É muito legal. E aí, como eu falei, ela tenta meio que apagar ou alterar esses eventos dessa história sombria do passado dela que ela escreveu, né? E aí, enquanto ela lida com personagens que seguem o roteiro original. Então, esses caras aí que eu falei, tem um vilão aí que era malvadão, ele é apaixonado por ela. Por quê? Porque na história original eles eram uma dupla tentando matar a Santa, a Konoha, né? Os outros personagens, eles seguem normal, tipo, desconfiando dela e bababá. É muito diferente, é bem legal o jeito que o anime tratou isso, abordou isso, trabalhou com isso. Eu gostei bastante, né? A gente tem uma abertura muito boa, diferenciada nesse anime, né? Ela fica tipo assim... Tipo, não é aquelas músicas muito comum que a gente vê em anime, ou um rock, uma música mais triste. Ela é bem agitadinha. Enfim, né? Tipo assim, não é algo que eu só vejo no Spotify, mas eu acho ela no mínimo divertidinha, engraçada de você ouvir uma vez ou outra. Ela tem uma vibe bem diferente, tá? E aí na nossa ending a gente tem uma música mais legalzinha e uma animação legalzinha, bem comum que a gente tá de abertura e ending de anime, nada muito diferenciado, tá? Mas assim, no mínimo divertido pra você assistir uma vez ou outra. O mundo e a estética, a gente tem um mundo fantasioso clássico, né? De romance meio shoujo, né? Então a gente tem, academia, nobreza, magia, intrigas políticas, né? Então tudo isso envolve um mundo aí, né, mais antigo, né? A gente tem uma estética mais reforçada, que ela reforça que a ideia de que o mundo foi criado por uma adolescente. Então é cheio de imaginação, tem cheio de personagens diferentes. Chega um momento, vou dar um mini spoiler aqui só pra você ter uma ideia. Chega um momento que tem tipo vampiro na história, sabe? Então por isso que eu falo, tem que ter um pouco de todos os elementos mais clássicos adolescentes
né, vamos dizer, da época dela, assim, aparecem na história. Ah, é um samurai diferentão. Então é meio que uma miscelânea a história. Ela tem uma vilã super esquisita que domina as pessoas com um chicote, transforma as pessoas meio que sabe, convence a mente delas com isso. Mano, é bem diferenciado, sabe? É bem, tipo, igual ela fala várias vezes, ela fala, meu Deus, como que eu escrevi isso? Bem legal, bem diferente. Então, personagens que eu ainda não citei, a gente já falou da Yana e da Konoha, que são as duas protagonistas, né? Tem a Konoha humana que nem aparece, né? Aparece bem no começo do primeiro episódio. A Yana que é a vilã, a Konoha que é a heroína, né? E aí a gente tem o Ginofort, que é um par romântico da Konoha, o maior par romântico dela, que ele tem o cabelo avermelhado, ele é um guerreiro, bababá. Bem clichêzão, tá sempre com ela. Se eu não me engano, ele tá até noivo dela, ou tá prometido a ela, sabe, coisa dessa época aí, mais de nobreza e tudo, tinha isso aí, né? E aí a gente tem também o Soul. O Soul, ele é o mordomo, né, da Konoha, só que ele fica junto com a Yana, tipo, verificando se ela tá certa, se ela tá fazendo coisa certa. Ela descobre em algum momento, ela lembra, né, porque ela que escreveu a história, que ele tá ali pra matar ela, caso ela faça alguma coisa. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela e ele vão criando uma relação ao longo da temporada, tipo, tem muitos momentos em que, tipo, ele vai salvar ela, ele pega ela bem perto, assim, isso que, tipo, esses dois, ele ainda tá ali prestes a matar ela se ela fazer alguma coisa, sabe? Então, tipo, e ela sabe disso, então, tipo, tem tudo isso acontecendo. E também tem o Yomi, que é esse vilãozinho que eu falei no início quando tava falando da história, que ele é apaixonado pela Yana, porque assim, na história original eles ficam juntos, né? E aí ela não quer ficar com ele, porque ele é um vilão, né? Ela quer reescrever a história, então ele fica nessa com ela, ele é todo esquisitinho, assim, e é isso, nada muito mais pra falar sobre os personagens. E aí, tipo, aparecem vários outros personagens durante a temporada, mas os mais importantes, que aparecem em quase todos os episódios, são esses 5, né? O Yomi aparecendo um pouquinho depois, mas também tá ali em vários episódios, pelo menos metade da temporada ele tá presente, né? Pontos fortes, eu achei a história bem única, bem diferenciada, pô. Ela reencarna numa vilã, meio comum, já acontece em vários animes. Mas na vilã que tá matando a irmã dela e ela quer reescrever a história que ela mesma escreveu, diferente, eu achei legal, tá? Tem um toquinho até de comédia que combina com esse anime, sabe? Então fica um outro ponto positivo, ele tem um toquinho de comédia legal, né? Não é nada forçado demais, mas tem uns momentos que você dá uma risadinha, mesmo que a história seja mais séria, né? E um ponto fraco pra mim é que alguns episódios, mesmo a história sendo legal e tal, única e tal, tem uns episódios que são meio arrastados. Ou a gente poderia ter avançado mais a história, ou poderia ter tido, sei lá, 11 episódios, 10 episódios, cortado uns minutos de alguns episódios, sabe? Eu sei que não se lança muito episódio de 10, temporada de 10 ou 11 episódios, mas assim, eu preferia do que ficar enrolando, sabe? Ou foi o que eu falei, andasse um pouco mais a história, porque eu quero muito saber o que vem para uma segunda temporada, o que vai acontecer, né? Isso se eles fazerem, então eu espero que, né, eles realmente façam. Mas a minha experiência com esse anime foi agradável, né? Não é nada que mudou a minha vida, que próxima semana eu vou estar falando pros outros desse anime. Nossa, eu vou anime da vilã reencarnada. Não, tá? Mas ele ainda é muito bom, tá? Recomendo ele para fãs de Isekai, né, de vilã, que reencarnam em vilões e tudo. Ou quem quer ver uma história um pouquinho diferenciada, tem um toque bem legalzinho, diferente aí, né? Minha nota pra ele, então, meu veredito final é 7,5. Passa de ano, passa acima da média. É um anime bom, não um notão, mas, pô, 7,5 é uma boa nota, né? Enquanto no My Anime List a nota lá final é 6,73, a média dos telespectadores que votaram, né? Eu acho que é uma nota decente também, né? E bem até parecido com a minha, a diferença é bem pouca, né? Dito isso, então, ó, perguntinha do final do vídeo para você poder ajudar a engajar, né? Se puder curtir, comentar, seguir o canal, ajudar esse canal pequeno aí para frente, eu agradeço, ok? E aí a pergunta para você é: se você reencarnasse em alguma história inventada da sua cabeça, não vou dizer escrita, mas coisa que você inventa na sua cabeça, ai, se eu viajasse para Berlim e conhecesse o amor da minha vida lá, ai, se eu fosse para tal lugar e enfim, das fanfics da sua cabeça, pensa na, tipo, a mais louca. Se você reencarnasse lá, como que ia ser? Ia ser bom? Ia ser ruim? Dito isso, então, vai aparecer aqui um videozinho recomendado pelo YouTube pra você. Ele acha que você vai gostar desse vídeo. E vai aparecer aqui, ou aqui, enfim, o último vídeo que eu postei. Dito isso, então, valeu, galera, por assistir. Até o próximo vídeo e bora pra próxima.